Pronto, pessoal, vamos calcular o volume dessa pirâmide aqui, tá certo? Então, diferente de outras figuras, onde o volume é a área da base vezes a altura somente, certo? Calcula a área da base, multiplica pela altura. A pirâmide é a área da base vezes a altura, divide por 3, ou seja, é um terço dessa área da base vezes a altura, que pode, inclusive, nós deixamos aí até referências do princípio de Cavalieri, tá certo? Bom, vamos lá. No caso dessa pirâmide, a questão diz que a pirâmide tem base quadrada, né? Então, na base ela é 3 metros por 3 metros, tá certo? E esse 4 aqui é a altura dela, tá certo? Vamos calcular o volume da pirâmide. Pela fórmula, o volume da pirâmide é a área da base, no caso aqui a base é um quadrado de 3 por 3, então a gente vai lá, 3 vezes 3. Vamos multiplicar pela altura dela, que no caso aqui a altura dela é 4 metros, tá? E vamos dividir por 3, certo? Então, assim, se você fazendo na calculadora, você pode ir direto. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4, 36, 36 dividido por 3 vai dar 12, né? Mas vamos lá, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4, 36, dividido por 3, vamos lá, 36 dividido por 3, 12, né? No caso aqui, como as medidas estavam em metros, são 12 metros cúbicos, tá? Aquele queria o volume de concreto para concretar essa pirâmide aqui, tá? No caso, são 12 metros cúbicos, tá? Você que talvez está acompanhando o canal e não seja aluno da educação de jovens e adultos, deve até estar estranhando o quanto fácil está essa questão. Mas é porque já são questões bem direcionadas de introdução e na aula a gente vai fazendo talvez questões mais complexas, tá? No foco dessa aula aqui é, de fato, a educação de jovens e adultos, tanto para quem está estudando no SESI, como para quem vai fazer o ENSEJA, né? Talvez essas questões podem ser úteis, razoavelmente. Então, assim, além da pirâmide, onde a gente calcula o volume, multiplicando a área da base pela altura e dividindo por 3, tá? O cone também acontece a mesma coisa, tá? A gente tem essa questão aqui. O volume do cone, a gente pega a área da base, que é um círculo, π vezes r ao quadrado, multiplica pela altura e divide por 3. Tá? Vamos fazer esse exemplo aqui, tá? É uma fábrica de doces com as seguintes medidas. 8 centímetros de altura, tá? Então, essa distância aqui da base até o topo aqui desse cone são de 8 centímetros, tá? É o nosso H, a nossa fórmula é o nosso H, tá? 8 centímetros. E 3 centímetros de raio da base, né? Essa distância do centro até aqui é o raio, que no nosso exemplo aqui mede 3 centímetros. Então, vamos lá calcular o volume, vai ser π vezes o raio ao quadrado, e o raio foi 3, então vai ser 3 ao quadrado, vezes a altura, que no caso aqui a altura desse conezinho é de 8 centímetros, tá? Fazendo isso, ainda tem que dividir por 3. Então, vamos lá. Volume é. Vocês podem ir mantendo o π até o final, tá? Não tem obrigação de substituir o π logo de início, tá certo? Não tem nenhuma dificuldade se for mantendo o π até o final. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, é ele. Ao quadrado é o número vezes ele mesmo, tá certo? Então, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é o 3 vezes o próprio 3, que dá 9, tá certo? Então, vezes 8 dividido por 3. Aqui vocês podem cancelar, né? Simplificar e tudo mais. Mas, como nós podemos usar a calculadora aqui, vamos lá. No lugar do π, vamos usar o 3,14. Tá? Em todos os nossos exercícios, a gente está usando 3,14. Aí, vezes 9 vezes 8 e dividido por 3. Então, vamos lá. Então, o π, em todos os nossos exemplos, em todas as nossas questões, a gente está usando o π, 3,14. Então, 3,14 vezes 9 vezes 8. Tá certo? Vamos lá. Lembrando que aqui, essas dimensões aqui estão em centímetros, né? E não em metros, como era na questão anterior. Então, para quem fez 3,14 vezes 9 vezes 8, encontrou 226,08, tá? Que nós ainda vamos dividir por 3, né? Que vai dar, dividido por 3, vai dar 75,36. No caso, as medidas estavam em centímetros, né? Então, esse valor aí vai estar em centímetro cúbico, tá? Então, o volume de cada chocolatezinho desse daí é de aproximadamente 75,36 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que ml, né? Então, vocês sabem que quando as pessoas vão fazer chocolatinhos em formato de cone e tal, eles têm essas forminhas, né? E aí eles
derretem, sei lá, no processo de fabricação, derretem uma quantidade de chocolatado para fazer o chocolate talvez outros ingredientes, aí derretem, esse volume é calculado em litros, em ml, e aqui a gente tem aqui a capacidade de cada forminha dessa, cada chocolatinho desse, é de 75,36 ml,